Ao longo da história, existem ocasiões em que o futuro de uma nação inteira depende da decisão de uma única pessoa. Momentos em que a bravura precisa surgir justamente de onde menos se espera. Hoje, vamos nos aprofundar em uma das histórias mais intensas e impactantes da Bíblia. O relato de uma jovem órfã que se tornou rainha e colocou tudo em risco para salvar seu povo. Esta é a história de Esther, uma mulher cuja fé e coragem alteraram o rumo da história. Venha comigo nesta jornada até a antiga Pérsia e descubra como a mão de Deus pode agir através das situações mais improváveis. A narrativa tem início no vasto Império Persa, durante o governo do poderoso rei Assuero, também conhecido como Xerxes I. Na cidade de Suzã, capital do império, vivia uma jovem judia chamada Hadassa, nome que significa mirto. Hadassa havia perdido seus pais muito cedo e foi criada por seu primo mais velho, Mardoqueu, um homem íntegro, fiel e temente a Deus. Ele cuidava dela com amor, como se fosse sua própria filha. Conhecida pelo nome persa Esther, que significa estrela, ela se destacava por sua beleza singular e delicadeza. Certo dia, a rainha Vasti desobedeceu a uma ordem direta do rei Assuero durante um grande banquete. Tomado pela ira, o rei decidiu removê-la do trono e iniciou a busca por uma nova rainha. Um decreto foi então proclamado, ordenando que as jovens virgens mais belas de todas as províncias fossem reunidas. Entre elas estava Esther. Sabendo dos riscos que sua origem judaica poderia representar em um ambiente estrangeiro, Mardoqueu aconselhou-a com sabedoria a manter sua identidade em segredo. Esther não declarou o seu povo nem a sua linhagem, pois Mardoqueu lhe havia ordenado que não o fizesse, como a Bíblia nos relata em Esther capítulo 2, versículo 10. Esther foi levada ao palácio e confiada aos cuidados de Hegai, o eunuco responsável pelo harém real. Sua humildade, beleza e caráter bondoso rapidamente conquistaram a admiração de todos. Hegai demonstrou especial favor por ela, oferecendo-lhe os melhores alimentos e tratamentos e beleza. Quando chegou o momento de Esther se apresentar diante do rei, ela não pediu nada além do que Hegai havia sugerido. Ao vê-la, Assuero ficou profundamente encantado. A Bíblia relata: o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele, mais do que todas as outras virgens. Ele colocou a coroa real sobre sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Esther 2, versículo 17. Assim, uma jovem judia órfã foi coroada rainha do maior império de seu tempo. Contudo, o maior desafio de sua vida ainda estava por acontecer. Enquanto isso, Mardoqueu permanecia fiel em seu serviço à porta do rei. Em determinado momento, ele descobriu uma conspiração de 2 eunucos que planejavam assassinar o rei. Sem demora, comunicou Esther, que levou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. A conspiração foi investigada, confirmada e os culpados executados. O ato de lealdade de Mardoqueu foi registrado nos anais do reino. Um detalhe aparentemente insignificante, mas que mais tarde se tornaria crucial. Algum tempo depois, o rei Assuero promoveu Amã, um agagita, elevando-o à mais alta posição do reino depois do próprio rei. Um decreto foi emitido ordenando que todos se prostrassem diante dele em sinal de honra. Porém, Mardoqueu, fiel à sua fé e a Deus, recusou-se a se curvar diante de um homem. Sua atitude foi observada e levada até Amã, que se encheu de fúria. Ainda assim, sua sede de vingança não se limitou apenas a Mardoqueu. Ao descobrir que Mardoqueu era judeu, Amã elaborou um plano cruel e genocida: destruir todos os judeus que viviam no Império Persa. Ele enganou o rei, retratando os judeus como um povo rebelde, com leis próprias e uma ameaça à estabilidade do reino. Amã ofereceu uma enorme quantia em dinheiro para financiar o massacre. Sem questionar profundamente, o rei entregou-lhe o anel real, concedendo autoridade total para executar o plano. Cartas foram enviadas a todas as províncias seladas com o anel do rei, ordenando o extermínio completo dos judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Quando Mardoqueu tomou conhecimento do decreto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e cinzas e clamou em alta voz no meio da cidade. O desespero
e o luto se espalharam entre todas as comunidades judaicas do império. Ao perceber a aflição de Mardoqueu, Ester enviou um mensageiro para saber o que estava acontecendo. Ele lhe contou tudo e entregou uma cópia do decreto, pedindo insistentemente que Ester fosse até o rei interceder pelo seu povo. No entanto, havia um grande obstáculo. A lei persa determinava que qualquer pessoa que se aproximasse do rei no pátio interior sem ser convocada seria morta, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro. Ester não era chamada à presença do rei havia 30 dias. Tomada pelo medo, Ester informou Mardoqueu sobre o perigo que corria. Então, Mardoqueu respondeu com uma das declarações mais marcantes das Escrituras, um chamado à coragem que ecoa até hoje. Ele lhe disse: "Não pense que por estar no palácio, você escapará sozinha entre todos os judeus. Pois, se você permanecer em silêncio neste momento, socorro e livramento surgirão de outro lugar para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" Ester 4, versículos 13 e 14. Essas palavras atingiram Ester profundamente. Ela compreendeu que nada em sua vida havia sido por acaso. Sua posição, sua história e até suas provações a conduziram até aquele instante decisivo. O destino dela estava ligado ao destino de seu povo. Com um coração fortalecido pela fé, Ester tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus de Susã para jejuarem por ela durante 3 dias e 3 noites. Ela e suas servas fariam o mesmo. Então, tomada por uma coragem que nasce da entrega total a Deus, declarou: "Assim entrarei à presença do rei, ainda que seja contra a lei, e, se eu perecer, pereci." Ester 4, versículo 16. Após 3 dias de jejum e oração, Ester vestiu-se com seus trajes reais e posicionou-se no pátio interno do palácio, diante da sala do trono. Ali, no centro do poder do império, o futuro de seu povo estava por um fio. Quando o rei Assuero a avistou, em vez de indignação, ela encontrou graça diante de seus olhos. O rei estendeu o cetro de ouro em sua direção, e Ester aproximou-se, tocando a extremidade do cetro. Então o rei perguntou: "O que deseja, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Ainda que seja metade do reino, isso lhe será concedido." Com notável prudência e estratégia, Ester não revelou sua súplica de imediato. Em vez disso, convidou o rei e Amã para um banquete preparado por ela. O rei e Amã compareceram, e durante o banquete o rei tornou a perguntar qual era o seu pedido. Mais uma vez, Ester adiou a resposta e os convidou para um segundo banquete no dia seguinte, assegurando que então faria seu pedido. Amã saiu daquele encontro tomado de satisfação e orgulho, mas sua alegria rapidamente se transformou em ira ao avistar Mardoqueu à porta do rei, novamente recusando-se a se inclinar diante dele. Dominado pelo ódio e seguindo o conselho de sua esposa e de seus amigos, Amã mandou erguer uma forca com mais de 20 metros de altura, planejando enforcar Mardoqueu na manhã seguinte. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu. O rei Assuero foi acometido por uma insônia persistente. Para passar o tempo, ordenou que lhe trouxessem o livro dos registros reais, para que fosse lido em sua presença. A leitura chegou exatamente ao trecho que relatava como Mardoqueu havia salvado a vida do rei ao denunciar uma conspiração de assassinato. O rei então perguntou: "Que honra ou reconhecimento foi concedido a Mardoqueu por isso?" Seus servos responderam: "Nada foi feito por ele." Ester 6, versículo 3. Exatamente naquele instante Amã entrou no pátio exterior. Ele viera solicitar autorização para enforcar Mardoqueu. Antes que pudesse falar, o rei lhe perguntou: "O que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar?" Tomado por sua própria soberba, Amã concluiu que o rei só poderia estar se referindo a ele próprio. Assim, descreveu uma homenagem grandiosa: vestir o homem com trajes reais, colocá-lo no cavalo do rei e fazer com que um nobre lhe conduzisse pelas ruas da cidade proclamando: "Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar." Então a ironia da providência divina se revelou quando o rei ordenou a Amã: "Apresse-se
Pegue as vestes e o cavalo, exatamente como você descreveu, e faça isso com o judeu Mardoqueu, que se senta à porta do rei. Não deixe de cumprir nada do que você falou. Ester 6, versículo 10. Humilhado e profundamente abatido, Amã foi obrigado a conduzir pessoalmente a homenagem ao seu maior inimigo pelas ruas de Suzã. Depois, retornou para casa envergonhado e aflito, apenas para ser levado imediatamente ao segundo banquete preparado por Ester. Durante esse segundo banquete, o rei Assuero, pela terceira vez, perguntou a Ester qual era o seu pedido. Agora, o momento certo havia chegado. Com coragem e emoção, Ester revelou sua identidade e apresentou sua súplica angustiada. Ela declarou: Ó rei, se encontrei favor diante de ti, e se isto for do agrado do rei, concede-me a vida. Este é o meu pedido. E a vida do meu povo, esta é a minha súplica. Pois eu e o meu povo fomos entregues para sermos destruídos, mortos, exterminados. Ester 7, versículos 3 e 4. Surpreso e irado, o rei perguntou: Quem é esse homem? E onde está aquele que ousou planejar tal coisa? Então Ester, apontando para aquele que estava ali, respondeu: O adversário e inimigo é este perverso Amã. Tomado pela ira, o rei levantou-se e saiu para o jardim do palácio. Ao retornar, encontrou Amã prostrado sobre o leito, onde Ester se reclinava, suplicando por sua vida. O rei interpretou a cena como um ataque à rainha, selando definitivamente o destino de Amã. Um dos eunucos então mencionou a forca que Amã havia preparado para Mardoqueu. Sem hesitar, o rei ordenou que ele fosse enforcado nela. Assim, Amã foi executado na mesma forca que havia construído para aquele que desprezava. No entanto, o perigo ainda não havia sido totalmente eliminado. O decreto original de Amã, selado com um anel real, não podia ser revogado. Por isso, o rei Assuero concedeu a Ester e a Mardoqueu seu anel de selar, dando-lhes autoridade para redigir um novo decreto. Mardoqueu escreveu um edito, permitindo que os judeus se reunissem e defendessem suas vidas contra qualquer ataque no dia determinado. Esse novo decreto foi rapidamente enviado por todo o império. A notícia trouxe grande alegria, esperança e alívio ao povo judeu. Quando chegou o 13º dia do mês de Adar, o dia que havia sido marcado para sua destruição, os judeus, amparados pelo novo decreto, lutaram contra seus inimigos e saíram vitoriosos. O que seria um dia de lamento transformou-se em um dia de celebração e libertação. Para lembrar esse extraordinário livramento, Ester e Mardoqueu instituíram a festa do Purim, uma celebração anual marcada por alegria, banquetes e troca de presentes, que o povo judeu comemora até os dias de hoje. A história de Ester se encerra com Mardoqueu sendo elevado à segunda posição mais alta do reino, trabalhando pelo bem de seu povo e promovendo a paz entre seus descendentes. Mais do que um relato de intrigas palacianas, a história de Ester é um poderoso testemunho da providência divina. Uma ação que, muitas vezes silenciosa, atua nos bastidores, alinhando acontecimentos e pessoas para cumprir seus propósitos. É curioso notar que o nome de Deus não aparece uma única vez em todo o livro de Ester. Ainda assim, sua presença é claramente percebida em cada reviravolta da narrativa, no momento exato em que Ester se torna rainha, na noite de insônia do rei, na queda de Amã e na exaltação de Mardoqueu. A história de Ester nos ensina sobre coragem, a coragem de enfrentar nossos próprios medos por um propósito maior do que nós mesmos. Quero te agradecer por nos acompanhar pela incrível história bíblica de Ester até o final. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história bíblica que postamos aqui no canal. Clique no vídeo sugerido que aparece aí na sua tela e assista à próxima história bíblica que preparamos com muito carinho para você. Tenho certeza que vai gostar. Nos vemos no próximo vídeo.